faço do mesmo jeito que eu faria. Fique tranquilo. Isabela é uma leitora ávida, é uma aluna, gosta muito de literatura, lê muito. É dessas alunas que lê quase no meu padrão, lê Quase. muito mesmo. E, e é isso, né? Então, sempre quando alunos assim entram no curso, acabam animando o nosso projeto, né? Que é um projeto simples, sem grandes pretensões, mas é um projeto que continua sempre, né? Já está aí, fizemos 4 anos agora, neste mês de abril, e estamos aí firmes e fortes. E agora, então, Isabela Maia vai apresentar para nós um pouco do livro A Falência e depois nós voltamos para continuar uma conversa aí. E aí, participações, perguntas podem ser feitas também, tá bom? Valeu, Isabela. Então, gente, hoje eu vim falar sobre o livro A Falência. Essa é a minha edição. E ele foi escrito pela Júlia Lopes de Almeida, que, se você, assim como eu, não sabia, ela foi uma mulher muito importante aqui no Brasil. Ela deixou uma vasta obra literária, desde contos, crônicas, romances, obras didáticas, literatura infanto-juvenil, tanta coisa, e a gente não ouve falar sobre a Júlia Lopes de Almeida, né? Ela meio que caiu no esquecimento, e depois que o vestibular da Unicamp passou a pedir como leitura obrigatória a obra dela, A Falência, foi que ela meio que ressurgiu das cinzas como a Fênix. A Falência foi publicada em 1901, mas a obra se passa em 1891. Ou seja, a gente está ali num período bem conturbado do Brasil. A abolição da escravatura tinha sido em 1888. A proclamação da República foi em 1889. Nós estávamos naquele boom do café, num boom de especulações na Bolsa de Valores. Então, estava aquele negócio todo agitado. Nós estávamos no governo provisório de Deodoro da Fonseca, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, que ele vai cair também, vai pedir renúncia no final do ano de 1891. Então, era um ano bem conturbado. E nós vamos conhecer a história de Francisco Teodoro. Ele veio de Portugal, com a mão na frente e outra atrás, aqui para o Brasil. E com muito esforço mesmo, ele conseguiu se dar bem no ramo cafeeiro. Então, a história se passa ali no Rio de Janeiro. E nós vamos conhecer Francisco Deodoro e também sua família. E como o maior spoiler da obra está no próprio título, nós vamos ver a falência do império que ele construiu lá no Rio de Janeiro. O Francisco Deodoro, ele construiu, né? Estava muito bem nesse ramo cafeeiro. Só que aí ele vai ter um concorrente agora, um tal de Gama Torres. Ele é um jovem, está sempre especulando, está conseguindo fazer uma fortuna sem o esforço que o Francisco Teodoro teve lá no início de sua carreira, que foi suado e tudo mais. E ele está se dando muito bem também no ramo do café. E nós vemos que o Francisco Teodoro é um homem assim que está no comodismo, ele não se moderniza. As pessoas ficam falando para ele, olha, fulano tá fazendo isso. E ele fica, vixe, tá bom. Ele não sabe o que fazer muito bem. E ele vai tentar, né, se mover, mas a gente vai ver que o que ele fez não deu muito certo. Mas, enfim, a gente não vê a falência logo no início. Eu, pelo menos, estava esperando que a falência fosse logo de início. Mas essa falência da empresa dele só vai acontecer lá para as últimas 60 páginas, 50 páginas. Não lembro muito bem. Mas a gente vê mais a família do Francisco. Ele se casou com a Camila. Ela veio de uma família bem pobre, mas com uma educação, como ele falou. E ele se casou com ela por ela ser bonita, obviamente, mas por ela ser uma mulher medíocre. Ou seja, ele colocou ela num patamar baixíssimo, como se mulheres inteligentes não fossem boas para casar e ser do lar, né? Aquele negócio, recatada do lar. Então, se casou com Camila por ela ser medíocre. Teve vários filhos. Inclusive tem 2 gêmeas pequenas. E sustenta uma enteada dentro da casa dele, que o pai basicamente não aparece dessa enteada. Deixou a enteada lá com a família. Ele sustenta a família da Camila, que mora no Sergipe, ou seja, toda hora a família do Sergipe manda uma carta pedindo dinheiro.
que a situação tá brava, e ele vai lá e manda dinheiro para a família da Camila no Sergipe. Nós também conhecemos o Dr. Gervásio, que é um amigo muito íntimo da família, e inclusive é o amante da Camila. Ele é um amante muito intrusão, sabe? Ele é muito intruso em todos os aspectos da família. Ele está lá se intrometendo, dando pitaco. Ele mesmo quer colocar a família dele num patamar cultural e intelectual maior do que eles apresentam, porque tem que estar no patamar dele. Tudo que ele acha que é bom é o que deve ser implementado na família. Então a gente vai vendo o cotidiano dessa família, a Camila com o seu amante e ainda sustentando um amor platônico de Rino, que é um capitão que vive viajando no seu navio. E ela alimenta, querendo ou não, esse amor platônico dele por ela. Porque, enfim, a Camila aqui é endeusada, muito bonita. E eu não sei se quem leu a obra também sentiu isso, mas enquanto eu fui lendo, eu senti que a falência estava mais próxima do modelo familiar que estava decaindo, que a gente vai entrando realmente dentro dessa família, a gente vê como é que tá as coisas. O Francisco meio que não é muito da família, ele é mais pro trabalho, aquele negócio do homem sustentar a família, então ele não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Nós temos a Camila com seu amante, temos o filho da Camila, o Mário, que é o mais velho, que sustenta uma cortesã, então, assim, é um escândalo atrás de escândalo nessa família. A Camila acha que tá escondendo o amante muito bem, mas todo mundo já sabe que ela tem amante. Então, é aquela coisa, assim, sem escrúpulos mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu estou pedindo até o fim da meada. Sim. Então, nós vamos conhecendo essa família. A Camila tem 2 tias. Uma é bem carola, bem religiosa mesmo. Acorda cedo, 5 horas da manhã, ela vai para uma missa. Terminou uma missa, ela vai para outra. Terminou a outra missa, ela fala, vou conversar com o padre da outra igreja. E ela vai para lá também assistir a outra missa. E tem a outra tia dela, que eu não sei se é a Etelvina ou é a Joana. Eu sou péssima com nomes. Etelvina é a Muquirana e a Joana é a Carola. Então a Joana é a Carola e a Etelvina é a tirana. Ela abusa muito de uma criada dela lá. Ela fica procurando desculpas pra agredir da coitada da menina. Sancha, né, o nome dela? Já faz um mês que eu li o livro, então eu já tô esquecendo os nomes. Tranquilo. E, enfim, a gente vai vendo esses núcleos, eles são bem amarrados, embora a gente, às vezes, vá pro núcleo da família do Francisco. Depois a gente tem uma parte só com as tias da Camila e outra com só o Francisco e seus funcionários ou amigos. Eles se completam e se alinham muito bem na história. E nós vamos vendo essa falência, né? Não só da falência do Francisco Teodoro com sua empresa, mas também na falência de um modelo familiar, como também de uma moral que também vai sendo destruída no decorrer. E nós temos aqui... como posso falar? O que... Jesus. Fugiu. Tranquilo. Os problemas de você não saber onde você está se metendo. Por exemplo, o Francisco, ele não estava interessado muito na especulação na Bolsa de Valores. Ele não sabia muito bem. E por ter ido na onda de umas pessoas lá, de um dos seus amigos, eu acho que era um amigo dele, ele acaba achando que era uma boa opção, mas aí o negócio dá todo errado e ele vai à falência. E foi a primeira vez que eu realmente senti pena de um burguês, assim, doeu mesmo. Tem uma cena que quando a empresa dele entrou na falência e ele tem que contar para a família, que ele vai lá, abre a porta das filhas menores dele, né, as gêmeas, olha para elas e fica, meu Deus, o que vai ser agora? Então eu fiquei assim, foi tocado, tocou no meu coração. Primeira vez realmente que eu fiquei, poxa, por que ele faliu, né? Foi uma decisão que ele não esperava, né? Enfim, era aquela coisa se eu não me engano,
Na época, começou no fim da monarquia aqui no Brasil, mas aí estourou mesmo nos governos provisórios, que era aquela coisa do encilhamento. Criou essa bolhazinha e do nada estourou e levou muita gente. E Francisco Teodoro foi uma das empresas que perdeu. E aí a gente pensa, né? E aí agora? O que é que Francisco vai fazer agora que perdeu tudo? Será que ele vai continuar? Vai começar do zero? Será que ele vai ter forças de novo para começar tudo de novo? E a gente sabe que ele não vai querer isso. Ele vai entrar numa depressão assim, arrasadora. Ele vai estar muito, muito, muito triste. Então ele acaba, não sei se eu posso dizer, pode dizer spoiler? Eu acho que a gente trabalha com livro clássico, né? Então, o livro clássico as pessoas já Então sabem a história. ele vai se suicidar. Esse é o escapamento que ele acha para aquela situação. Ele vê que tudo que ele construiu com muito esforço não valeu a nada, porque perdeu tudo, teve que declarar falência. E ele não queria começar tudo de novo, principalmente com uma posição mais baixa do que ele estava. Eles perderam aquele aspecto social que eles tinham, eles eram bem... Eles não mediam os gastos que eles tinham em casa. Tudo para ele era, tipo, podia ser bem extravagante, ele não se importava se a comida era desperdiçada, ele não se importava com quanto ele gastava em reformas, ele só queria demonstrar o seu poder, né, aquisitivo e mostrar como ele estava numa posição social muito ótima. E quando ele perde tudo isso e sabe que vai ter que começar do zero e mudar de casa e ver que seus privilégios de seu status vai cair, que seus amigos não vão continuar porque ele até caiu, né, na hierarquia social. Então ele só acha uma saída e ele acaba se suicidando. E aí nós temos o problema, né, que embora ele se suicide, a família precisa continuar. Então o que é que essa família vai fazer? E o que acontece é que quem vai sustentar essa família vai ser a enteada da família, que era uma menininha que estava lá, desde muito nova, foi apaixonada pelo filho mais velho da Camila, o Mário. Mas o Mário nem aí pra ela, porque achava ela feiazinha. E o Francisco tinha dado uma casa para ela poder se mudar depois. Então acabou que essa casa foi a salvação da família. Foi para lá que a Camila foi, com os seus filhos. E nós também temos a questão da Camila e o Dr. Gervásio, né? Seu amante. O Dr. Gervásio, ele muito soberbo. Tem uma cena que eles estão no capitão do Rino e ele vê que ele tem uma prateleira cheia de livros como Dante, Shakespeare, e ele não consegue acreditar que o Rino, um cara como ele, poderia ler os mesmos mestres que ele lia. Ele achava que era até de decoração, porque não era possível que ele lesse as mesmas coisas que ele lia, que cultuasse as mesmas pessoas. E esse Dr. Gervásio, a gente descobre que, na verdade, ele é um grande hipócrita no meio da narrativa, porque ele condenou a esposa dele por ter tido um caso, então ele era meio que separado, casado, mas viviam separados. E a Camila vai perceber depois, né, desse baque, dessa humilhação, que o Dr. Gervásio não tinha nenhuma pretensão de se casar com ela, e ela achava que estava lá cultuando um amor que ele estava cultuando um amor por ela. E eu sinto que a Camila mantinha, né, o Dr. Gervásio muito mais por amor próprio do que pelo amor por ele, né? Era aquela questão de se sentir endeusada, porque ela era muito bonita. Eu acho que a atenção só do Francisco Teodoro não foi suficiente. Então, tanto que ela tinha um amante e ainda arrastava asa para o outro, que era o capitão. E acho que é isso. Já falei demais. Acho que já embaralhei as partes. Pode não parecer, mas eu estou muito nervosa. E eu falo do livro a todo tempo. E aí tem que fazer uma live. Não, mas é isso, é isso. A gente vai fazer outro já tem. Estou com um livro em mente já aqui. Mas beleza, obrigado. E vamos conversando. Eu só vou fazer alguns breves apontamentos aí. Como a Isabela já lembrou, né? É um livro que ele é publicado no início do século, mas ele tem uma história ali no final do século, né? No 1891 e um pouco depois. Assim, a gente acha que vai desenrolando. E aí também é bom, por exemplo, assim, é bom falar que é um pouco um ambiente literário também, quer dizer,
A Júlia Lopes, ela está ali entre aquela coisa do realismo e do naturalismo, né? Que é um período que tem uma característica muito comum, né? Assim, se a gente pensar o Flaubert, por exemplo, né? Que escreveu uma história também de adultério feminino, né? Então era um tema que circulava, né? Era um tema que voltava sempre ali naquele tipo de literatura. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse tipo de literatura é que acaba o livro, a gente não tem, né, digamos assim, aquele tipo de herói de desenho animado, quer dizer, né? O cara que é super bom, super faz tudo certo e tal. Não, aqui as pessoas são humanas mesmo, né? Então a gente vai ver que tem o Francisco Deodoro, que é um cara que a gente tem meio assim, né? Um ascozinho dele, porque ele só pensa em dinheiro. Ele é tão mesquinho que até para gastar e para mostrar que ele tem dinheiro. Então ele é tão recorrentemente envolvido com a questão do dinheiro e focado nisso, que ele quer mostrar, inclusive, que ele tem dinheiro, que ele pode comprar, fazer grandes festas, mostrar a roupa bonita das filhas, dos filhos, ter um filho que foi criado quase que sem propósito, né? Aí arranja uma amante, depois outra, e gasta dinheiro, não tem profissão, essas coisas todas. E você tem, por exemplo, o Gervásio, que poderia parecer um cara mais sensível, mais profundo e tal, depois você vai vendo que é um ciumentozinho, que é um cara que quer ter ali quase que a Camila como uma espécie de robô, né? Uma espécie de escrava dos seus desejos, dos seus anseios. E lembrando aqui que eles são amantes, mas o filme é muito... pode ser lido por criança, viu, o livro, porque ele é muito tranquilo. Assim, o que mais a gente vê de falar de amante é que tinha uma casa lá e que eles tiveram vontade de ter um beijo. Então, não pode ser lido por criança por causa de outras coisas, mas não é por causa de amante. Porque hoje em dia a gente fala amante, todo mundo já pensa em aqueles 40 tons de cinza, né? Mas não é isso, não. E aí você tem o Mário, que poderia, né, ter sido aquele cara que foi criado, que poderia ser e acaba sendo uma espécie de um dandyzinho no início, depois também fica submisso inteiramente a Paquita, né, que é a mulher que ele vai se casar e tudo. Então a gente vai percebendo que a própria Camila, né, que parece que é uma pessoa assim, que a família empobreceu, por isso que ela tem educação, aí a família vai embora para o Sergipe, ela fica ali, e aí a gente fala assim, poxa, mas aí ela começou a adquirir cultura, mas pum! E aí você vê lá depois que ela não também tem seus males, né? Eu acho isso muito interessante, são personagens reais, são humanos, lógico, a gente se identifica por eles em humanidade. Porque a gente sabe mais ou menos que todo mundo é mais ou menos assim mesmo, né? Assim, ninguém é isso, 9000, né? Assim, essa coisa de ser perfeito, padrão perfeito, né? E a gente vai percebendo isso, que ao longo do livro, a gente vai percebendo esse tipo de fraquezas, assim. Às vezes nem são muito grandes, né? Sei lá, por exemplo, duas personagens que eu gosto muito no livro é a Ruth e a Nina. E elas também apresentam suas falhas, apresentam suas debilidades no livro, né? A Nina, esse amor que ela tem pelo Mário, aquilo ali é bem complicado, porque o Mário é um personagem intragável, no geral, né? E a Ruth, ela também tem essa coisa assim de ser muito etérea, até a hora que ela é aterrada, né? Então ela chega lá, ajuda a Sancha, mas depois a gente fica sem saber o que aconteceu com a Sancha, né? É a personagem que vai embora. O Rino, que até parece ser um sujeito assim, depois da parte de que ele é um leitor ali, né? A gente fala, opa, esse cara aí é legal, mas depois a gente vê que ele chega, né? A última frase do livro é dele, né? E é uma frase que é dura, que é pra quê? Pra quê? Né? Pra quê? Quer dizer, então, eu penso que o livro tem várias personagens que são muito bem construídas, assim, no sentido de que a gente se identifica com elas, não no sentido de parecer com elas, mas de vê-las como humanas, né? Sem ser aquela coisa totalmente de bonzinho ou totalmente de malzinho, né? Então, assim, o livro não tem nem grandes vilões, nem grandes heróis, né? Todo mundo é gente como a gente, mais ou menos assim, né? Inclusive o Francisco Teodoro, o final dele, redime muito
o início dele, não redime no sentido total, mas assim, melhora o personagem. Né? E acho que o Mário é o que sai pior dessa história como um todo, assim, mas e a Paquita também, essa aí, a gente praticamente só fica sabendo dela pelos outros. Mas eu achei isso, assim, que é um livro, e eu estava com a memória dele, eu fiquei muito focado assim, na história da falência, eu tava muito, da falência, depois eu vou falar sobre isso. Mas é um livro cheio de frases bonitas, assim, ela escreve algumas Sim. frases muito bonitas. Eu vou ler só uma aqui que eu abri aleatoriamente aqui, porque eu marquei várias, e eu vou ler uma assim que tá mais no início, que ela fala assim, né? Sondai bem o coração mais puro, que lá no fundo achareis um mistério, alguma coisa que existe e que se nega, ou porque faça corar, ou porque faça sofrer. E se são frases assim que você não está esperando, no meio do parágrafo, pum, vem, brota uma frase da sua cara assim, que é muito, muito, muito interessante, né? E aí frases que aparecem assim, essa coisa naturalista, realista, né? Este mundo é de ingratos, né? Assim, são frases que vão fazer a gente ficar muitas vezes interessante. Eu vou abrir outra aqui. Ela chorava. Era a primeira vez entre tantas de separação que isso acontecia. Ele beijou-a consolado, certo de que em toda a terra havia um coração que o amava com firmeza, com sinceridade, o dela. Então, assim, são frases que eu achei muito bonitinhas, assim, ao longo do livro, que mostra isso. Que, pelo que eu fiquei sabendo, assim, que eu li agora, parece que ela demorou uns 15 anos para terminar esse livro. Acho que ela ficou esmerando muito a escrita desse livro, o que mostra isso, né? Um talento muito apropriado para as letras. Quando a gente pega esse livro, a gente não tem grandes acontecimentos assim. Você não vai ficar ali roendo a unha, ou, né, ou maratonando o livro para ver quando acaba, assim, né? Você não vai. E você vai sempre meio que preparado, né? Você vai sendo sempre lembrado. Então ele começa... um livro mostra ele bem conservador no início, nos negócios, aí quando chega a hora que ele dá uma mudada, aí você começa a perceber que aquilo ali vai levar a um certo fatalismo. Né? Então eu achei muito interessante isso no livro. E outra coisa que eu achei muito interessante também é a questão que eu acho que o livro mostra duas falências, né? Assim, muito grandes. É a falência do dinheiro, que o Francisco Teodoro e a família toda é pega nessa falência, e a falência do amor, né? Eu acho que também a história toda mostra que o amor, ele ali, na concepção do livro, ele é falho, ou seja, ele desmorona, né? Então você pega ali o Francisco Teodoro, se apaixona pela Camila, pela beleza dela, porque ela é uma mulher simples e tal, aí dá né, o palácio, uma vida de opulência e tudo. Aí o Gervásio chega lá, começa a instruí-la, se apaixona por ela em tese, ela por ele. A Camila se apaixona pelo Teodoro no sentido da amizade, ela tem muito afeto por ele. Então você vai percebendo que essa história que a gente fala assim, não, pô, agora morreu o Teodoro, aí descobre que o Gervásio, né, ela sai de casa para poder dar o grande encontro de amor da vida, ela chega lá e aí ela descobre a realidade e fala, né? Entra em falência de novo. Então é uma história que me parece muito isso, assim. Lógico que me parece ela bem... Tem um tom pessimista, mas me parece o tom da época, né? Mas também tem essa coisa de você terminar meio que falido, né? No tema do amor e no tema do dinheiro. E aí o que sobra no final? Né? No final, depois que faliu o dinheiro, né? Perdeu-se o dinheiro e perdeu-se as ilusões de amor, inclusive a Camila, ela perde o Francisco Teodoro pelo suicídio, ela perde o Mário para a nova mulher, né? Que é a Paquita, e ela perde o Gervásio para o Gervásio mesmo, né? Assim, Gervásio, ela perdeu porque ele era muito, muito complicado, digamos assim, para dizer o mínimo, né? E aí você pega e no final as mulheres, né? Sobram as mulheres. Sobra a Nina, a Noca, a Ruth, a Camila e a Gênesis. E aí é um momento que me parece muito interessante, porque tem uma hora que tem a Catarina, que é a irmã do Rino, que ela faz meio que uma discussão assim de... Temos que falar sobre a questão feminina, sem grandes
exageros, mas ela coloca isso em pauta, né? E no final a gente tem o quê? Várias mulheres assumindo o próprio destino, né? Assumindo o próprio destino. A Ruth passa a dar aula de violino, a Noca começa a passar roupa, né? Engomar roupa para outras pessoas, e a Camila, aquela que foi preservada, inclusive depois por todas as outras mulheres, né? Porque a Camila parece isso, né? Ela sempre foi preservada de ser ela mesma, né? E aí no final a própria Camila toma uma atitude, né? E essa atitude é a atitude de eu vou ter que trabalhar. Nem que seja alfabetizando minhas filhas, né? As gêmeas mais novas, né? Então, é uma história que me parece isso. Por vários caminhos, todo mundo é meio que humano nesse percurso, tem todas as falências, mas ainda assim, apesar de um tom que parece um pouco pessimista, ainda é possível dizer eu posso, não pelos outros mais. Porque me parece isso, muito do que era feito em função dos outros, do que você tinha, né, em relação aos outros. Ou porque mostrava o dinheiro, ou porque tinha uma amante bonita, ou porque tinha livros, ou porque tinha isso ou aquilo. E aí você vai até o fim e você vai e mostra o quê? Que é possível também. Mesmo que a vida não seja os outros, a vida vale por si mesma. Neste caso, as mulheres assumem a sua própria vida, né? As mulheres assumem o próprio comando da vida e o comando dos sentimentos também. Quer dizer, você vai lá e vai ter os seus próprios sentimentos, você vai dar conta deles. Então, eu acho que é um livrinho, assim, pela data, quer dizer, eu fico imaginando como é que as pessoas leram esse livro quando ele saiu, né? Era uma coisa para poder fazer uma pesquisa, quer dizer, qual foi a repercussão desse livro na época que ele saiu. Eu acabei não tendo tempo de fazer isso, mas seria uma coisa muito interessante para a gente pensar justamente essa situação da literatura, né? E como ela comunica, né? E a Júlia Lopes, como uma das primeiras escritoras que existiram no Brasil, né, com publicação de literatura firme, também participando de jornal e tudo, ela faz um livro que não me parece assim, um livro que é de causa, né? Um livro que está querendo comunicar uma causa, mas é um livro que está querendo comunicar coisas, discutir coisas. E por isso que ele é um livro interessante. Quer dizer, se a gente coloca do ponto de vista do direito e da literatura, né? Esse livro ele vai trazer essas discussões também, né? Sobre a questão do retrato social do Brasil naquele período, vai colocar essa coisa aí, né, da falência do café, quando veio da crise do café, os impactos que isso ocasionou no Brasil, coloca de fundo ainda a discussão de monarquia e república, né? O Teodoro é firmemente antirrepublicano, é um monarquista, toda semana que tem livro aqui, a gente tem um monarquista aqui, para lembrar do nosso querido professor Amin. Então, é bom lembrar esse tipo de situação que nós vamos o tempo inteiro tendo essa marcação, inclusive os direitos femininos, né, que ali começa a ter, quer dizer, em 1891 já aparece uma fala no livro sobre o voto feminino, né, e como essas conquistas elas vão se dando ao longo do tempo. Então, esse livro me parece, entre outras coisas, ser um retrato muito positivo, né, de conhecer o próprio país. E aí você falou no início, né, Isabela? Quer dizer, você falou, a gente não conhece a Júlia Lopes. A gente ouve falar de muita gente e não conhece a Júlia Lopes. E por isso que o vestibular da Unicamp, né, quando colocou lá, acabou causando uma certa atenção de novo nesse livro, né? Mas era um livro que a gente não ouvia falar com frequência. Eu nem sei porque eu acho que eu li esse livro antes. Se foi alguém que indicou, foi alguma coisa assim específica, eu não me lembro bem. Eu me lembro de lembrar um pouco da história, né? Que eu tive que ler agora de novo. Porque a história está muito apagada na minha mente, né? A memória falhou. Hã? A memória falhou. Também é isso. E literatura é bom isso, a gente pode ficar lendo e relendo várias vezes. E eu não gosto de ter memória boa em literatura não, porque você se surpreende de novo, né? E foi isso que aconteceu. Muitas coisas nesse livro, ele me surpreendeu de novo. E aí eu ia lembrando ao mesmo tempo que eu estava lendo, mas também não sabia onde é que ia parar aquele negócio. Então, eu achei muito interessante. Para encerrar, assim, pensando na quarentena, né? Eu fiquei muito impactado com essa questão da falência financeira, né?
que a gente ouve falar muito isso hoje, e muita gente perdeu muito dinheiro na Bolsa de Valores, né? E o Teodoro faz isso, né? Ele vai, na hora que ele vai especular no café, ali nas bolsas, nos mercados estrangeiros, ele que não era um conservadorzinho no sentido econômico, fazia sempre a mesma coisa, ele acaba perdendo todo o seu dinheiro. Todo, não, grande parte dele, pelo menos. E isso vai fazer com que ele depois tenha que pagar, vender coisas para pagar os outros. E o quanto isso impacta, né? A gente vem falando aí da crise de 2008, da crise econômica, e sempre pessoas que suicidam por conta da crise econômica, né? Que é outra coisa também, né? Que a gente precisa pensar muito. E aqui tem uma coisa que agora eu não sei se eu vou achar assim rápido, mas que é a discussão de ter muito dinheiro ou não ter muito dinheiro, né? Porque o problema de ter muito dinheiro é quando se perde. Você está acostumado a ter muito dinheiro, você vai e perde, como aconteceu com eles aqui, a vida fica muito doida, né? E o Gervásio mesmo, ele vai falar isso, né? Que ele fala sobre não saber guardar a felicidade depois de ter sabido adquiri-la é sinal de loucura. Ele era um doido, sim, ele era um doido. E aqui vem outra coisa, né? É estabelecer a felicidade apenas pelo padrão econômico, né? Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar de novo. E, de novo, esse livro aqui fala de coisas que a gente está falando hoje. Falência, dinheiro, consumismo, né? A família consumista tremendamente, esbanjadora, fala de questões femininas, fala a questão da arte, mesmo que às vezes apareça aquela boca do Gervásio, que no final a gente está meio de saco cheio dele, né? Então, assim, são coisas muito interessantes que um livro que é pouco lido por uma autora que deveria, né, ser talvez mais lida, inclusive porque foi uma mulher muito importante no tempo, abolicionista, né? Estava ali no grupo que criou a Academia Brasileira de Letras, apesar de que pelo espírito do tempo não pôde entrar. Então, é ver que esta mulher coloca, portanto, personagens de mulheres muito interessantes, né? E personagens de homens muito... que a gente vai perdendo a graça ao longo do livro, né? O Teodoro, apesar de melhorar um pouquinho no final, ele não é um personagem bom, assim, que a gente goste, né? O Gervásio vai se mostrando um canalinha, para dizer o mínimo. O Mário é uma figura intragável do início ao fim. E o Rino, que durante alguns segundos poderia ser a salvação da lavoura, como a gente diz aqui, acabou se mostrando também alguém que é capaz de, ao ter experiências, né? Ou seja, ao ter experiência de vida, acaba se tornando também ele uma pessoa meio que indiferente ao amor, indiferente às pessoas, indiferente à vida. Então, eu acho um livro muito bom para ser lido. Não vai encontrar aqui grandes acontecimentos, histórias mirabolantes e tal, mas ele é bom de você ir acompanhando ali. E tem essas frases, várias frases muito bonitas, assim. Eu acho que são inspiradoras essas frases, assim. Eu separei um trechozinho ali com ele, que tem uma reclamação dos intelectuais, né? Mas aí o ódio ao intelectual é outra coisa que perdura até hoje, né? no nosso país, certo ódio à ciência. Mas eu vi que as ciências humanas agora, Ave Maria, né? Infelizmente, aí estão sofrendo cada vez mais esse ódio. Mas aí você veja que é um livro que tem várias frases que poderiam ser postas, né? Destacadas. Se eu tivesse tido mais tempo esses dias, eu teria feito isso, né? Porque é um livro cheio de coisas que vão nos levando a pequenas frases, ou muito bonitas em si, ou reflexivas, né? Que nos fazem pensar. Então, tem uma expressão que eu não me lembro agora de quem que tem livros que a gente lê como um passarinho bebe água, né? Que você põe ali, levanta a cabeça e fica pensando, né? Ela tem várias frases que faz isso. Você tira a cabeça do livro para pensar, porque é bonita ou porque nos faz refletir verdadeiramente, né? Então, acho uma boa leitura.
É um livro que tem, né, o espírito do seu tempo, a gente vê isso muito claramente, mas isso não é um demérito, a gente vive no tempo que vive, não vive em outro tempo. E então isso é muito interessante. Bom, agora quem está aí assistindo, né, a live pode fazer alguns comentários ou escrever, mas e aí eu vou conversando aqui com a Isabela e pensando, e a gente vai vendo aqui. Se tiver pergunta também, podem fazer, que a gente vai tentar responder. Ô Isabela, eu achei que... Quais foram assim, as personagens que você mais gostou assim, nesse livro aí? Se você lembrar ou não, como é que é aqui? Eu gostei da Catarina, pelo posicionamento dela, basicamente. Acho que ela estava mais à frente do que os outros. Uhum. E eu gostava da empregada, porque ela meio que trazia esse alívio cômico para a história. Não lembro o nome dela, acho que era Noca. Ela meio que acontecia as Nossa. coisas e ela ficava, tipo, o espelho quebrou. Aí ela, isso é azar, isso dá morte, isso é não sei o quê. Eu acho que ela meio que dava uma leveza na história. É. Tento pensar, a Ruth também, a filha, que é aquela que é mais sonhadora e tudo mais, ela foi um personagem bem interessante pra mim, principalmente quando ela defende a Sancha, ela vai lá e fica na frente dizendo, então você bate em mim e você tem que bater, na verdade você vai ter que bater em mim pra ter que bater nela. Então ela depois começa a se questionar, né? Por quê? Por que disso? Por que assim? Por que essa diferença? Eu achei ela bem legal também. Interessante, porque a Catarina é a que coloca as questões femininas, né? E você vê que ela coloca, depois volta, né? Porque ela não pode. E a Ruth é a que defende, né? Assim, tem uma coisa meio de defender. Inclusive, ela defende também a Nina, né? Ela fala que a Nina não tem dinheiro, que é aí que vem a ideia da casa, que é a casa que vai salvar a família. É. Assim, é outra salvação. E a Noca é aquela coisa ali do passado, né? Que vai nos voltando, né? Assim, a coisa que tem o Gervásio, que é, digamos, é um médico, né? Que é da ciência moderna, e a Noca é da ciência popular, né? Tanto os chás, as ervas, como as superstições. Teve um dia que o espelho quebrou, aí ali começou, né, a desandar Foi. tudo. E aí depois veio a Cracatua que morreu, e aí sempre vem esses dramas, né? Eu acho isso assim, que são personagens legais mesmo. Assim, o livro tem essa coisa dos personagens que são boas, mas não necessariamente tem grande destaque. Por exemplo, a Catarina aparece muito pouco, né? A Noca aparece no livro todo, mas a Catarina aparece praticamente em 2 ou 3 capítulos no máximo ali. E o capítulo do Netuno, o capítulo que o Rino vai visitá-la antes de viajar, e o capítulo final, né? Que ela mesma percebe a diferença do irmão. O pessoal está tímido hoje, vamos ler o livro, né? Lucas mesmo, que na última live aí você fez várias intervenções, Lucas aí hoje está calado, ou já saiu, que eu não sei. Mas o povo está mais tímido hoje, tá vendo aí? Você agora está obrigado a estar em todas as outras, Isabela. Então você está fazendo intervenção, que é mais animado do que Eu tô terminando já o escrivão, as recordações do escrivão Isaías Caminhas. Eu acho que faltam umas 50 páginas só, então vai ter eu comentando. Não, com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção no livro é a questão da cor da pele como critério de beleza ou de feiura. Assim, muitas vezes eu vi assim, a Camila era tida como bela, a Paquita como bela, e sempre o critério da cor da pele, né? Que eu acho que deve ser uma coisa do tempo mesmo, assim, porque em tese a Júlia não era uma pessoa a favor do fim da escravidão, né? Mas assim, eu achei isso uma coisa assim, de falava de beleza sempre relacionada à cor da pele, né? Eu também achei também muitos adjetivos assim que deixava a pessoa confortável, principalmente para mim, quando a pessoa se dirige a pessoas negras com outros adjetivos pejorativos, porque a gente fica aquela coisa mais pesada. E Mas as eu acho descrições dela também, tipo, botar o negro como uma figura animalesca, selvagem, aquela coisa toda.
Às vezes deixava desconfortável. Mas eu acho bom para a gente perceber verdadeiramente o espírito do tempo, sabe? Que naquele tempo era mais ou menos assim, entende? E isso me parece interessante. Porque eu acho muito ruim quando as pessoas querem negar o passado. Acho que era assim, isso mesmo, a pessoa tinha lá o lado abolicionista, mas também era capaz de dizer, de colocar a beleza na brancura e a figura na, na negritude, né? E curiosamente, porque a coisa que eu acho mais bonita em mim é a minha cor da pele, ou seja, eu sempre acho um livro muito estranho nesse sentido especificamente, né? Porque ele coloca isso muito marcadamente assim, e eu acho isso, pelo menos para mim, né? Mas eu acho ao mesmo tempo também que é isso, que é um livro que ajuda a gente a pensar em outras coisas como um vocabulário, quer dizer, várias palavras que eram tidas como comuns no período, a gente já não reconhece. Você vê que ali que ela não está fazendo, não é um livro cheio de palavras difíceis porque ela quis colocar palavras difíceis, mas tem palavras difíceis porque são palavras comuns do tempo, né? Inclusive, uma ou outra palavra, eu agora não estou lembrado mais qual foi, mas que elas tinham essa coisa de um sentido que hoje é mais ou menos diferente. Eu precisei voltar na frase umas 2 vezes para entender que aquilo que aquela palavra hoje significava não era o contexto que a palavra tinha naquela frase que ela escrevia, né? Então, também é um livro para quem gosta da língua portuguesa, né? É um livro também para olhar e compreender um desenvolvimento nessa língua portuguesa. E, obviamente, que nós lemos edições já atualizadas, né? Mas essas palavras continuam. Então, é um livro muito bom para ampliar vocabulário, né? Eu falo isso porque, por exemplo, eu já falei isso já mais de uma vez, né? Que, como você é uma leitora muito comum, a gente vai e já usou termos em sala de aula e por conta da sua leitura recorrente, a gente acabou, você sabia o significado mais que muitas vezes alguns outros. Lógico que não, acho que não todos, mas pelo menos que grande parte da turma. Então, essa coisa de livro que ajuda a compreender a língua mesmo portuguesa, né? E como não é tradução, ainda tem essa vantagem, porque é o sabor mesmo da escrita do seu tempo, né? O sabor mesmo de pensar o texto a partir do seu tempo. Isso me parece algo também interessante destacar. Mais alguma coisa a destacar, Isabela? Eu acho que o pessoal está tímido, então a gente vai Eu acho que os recados daqui a pouco. eu acho que uma coisa que eu achei bem marcante é quando o Dr. Gervásio chega com um livro para Camila ler, dizendo que a história do livro se parecia com a dela, com a deles. E ela fala, leve para lá que eu não quero ler, porque é cheio de hipocrisia, a mulher sempre é a culpada e nunca dá certo para a mulher. E eu meio que fiquei nessa expectativa da autora dar um final melhor para aquele romance, né, entre eles. Mas a Júlia mantém a mesma linha, ela vai sofrer aquela humilhação, né? Ela chegar lá no Dr. Gervásio e pedir que eles se casassem e explicar por que agora eles poderiam se casar. E eles dizer, eu já sou casado. E ela, tipo, ter que sair com os rabos entre as pernas. Eu achei bem marcante. É curioso isso, porque o tema da mulher volta, né, no livro, e ele não é negligenciado, mas não é também assim tão recorrentemente afirmado. Então é muito interessante isso. Eu tenho essa sensação disso que a Júlia Lopes, ela dosou muito o livro. Eu até quero ver agora se eu vou ler, porque ela tem uns 2 romances além desse, né? E aí eu estou pensando em ler um outro, em breve, não vai ser para agora, mas em breve, para ver como é que é esse tom, se ele é recorrente mesmo nos outros livros dela. Porque parece que esse aqui é a segunda vez que eu leio, e eu só li dela um livro, então não teria como saber muito bem isso. Eu tenho várias autoras que eu gosto muito, assim, acho que um dos romances que eu mais gosto, entre a lista ali dos meus 10 romances preferidos, tá um da Virginia Woolf, chamado Orlando, é um livro que eu gosto Acabei muito. de ler hoje. Ah, é? Olha aí. Então, já vai entrar já tem que encomende o Orlando na... Que tem o segundo semestre, né? A gente tem o segundo, Pois é. o segundo semestre já. Eu li agora. Tô achando que a gente vai ter que
que pensar nos livros e continuar fazendo live mesmo lá na UNEB, né? No horário ali, faz uma live e vamos transmitir. Eu estou pensando nisso. Por dois motivos básicos me parece importante. Um, porque eu acho que esse conteúdo que a gente trabalha ele é muito bom. E a gente precisa publicizá-lo, assim, né, para além da gente. Quer dizer, se uma pessoa lê o livro da Júlia Lopes de Almeida, né, já será uma grande coisa. E como nós dois já lemos, quer dizer, já foi uma grande coisa, sem precisar de que mais alguém leia. Quer dizer, mas seria bom que outros lessem. Né? E outra coisa muito interessante também é que mostra que a universidade pública brasileira ela tem atividades que são as atividades correntes, ela não é como uma universidade privada que anuncia até que caiu, né, qualquer coisinha que fala, não, deram meia folha de papel para alguém, eles vão lá e publicizam isso. Mas a universidade ela tem toda uma dinâmica de acontecimentos, de fatos. Eu acho que precisa também publicizar isso. E talvez uma forma de fazê-lo é pelas lives, né? Lógico que a pretensão não é atingir milhares de pessoas, né? Não tenho essa pretensão, mas eu tenho a pretensão, pelo menos assim, de disponibilizar esse conteúdo para as pessoas, né? E fazer com que as pessoas possam ver e conhecer coisas que não estariam no comum. Vamos lá, né? Se muito dificilmente você teria lido A Falência se não fosse o nosso projetinho de Direito e Literatura. Pois é, eu nem sabia. Nem sabia dela. Não nesse momento. Então, são coisas assim que eu acho que são importantes a gente ter muito claro, né? E mostrar que as humanidades, elas também servem para isso, né? O direito aqui, a literatura, a própria filosofia, elas ajudam a gente a pensar sobre esse tempo, né? A pensar sobre a vida, a pensar sobre o amor, a pensar sobre uma falência, a pensar sobre uma série de coisas que são muito, muito importantes, né? E esse livro aqui é menos existencial, mas tem livros que a gente já leu que são bem existenciais, né? E que mostram realmente uma coisa de pensar e refletir sobre a vida. Mas esse aqui também eu acho que ajuda a gente a refletir bastante sobre a vida. Bom, mais alguma coisa, Isabela, sobre a falência? Não, enquanto não, né? Qualquer coisa a gente depois faz na live do Orlando, a gente fala sobre a falência. Bom, gente, então está aqui o livro da Júlia Lopes, ele tem várias edições, a falência é fácil de encontrar atualmente, tem até versão naquele domínio público disponível, é um site da internet, porque ele é um livro que a autora, né, já morreu faz bastante tempo, então ele já está em domínio público. Tem mais de 70 anos que a autora faleceu, então ele já está em domínio público. Então não é problema encontrar não. É bem fácil de encontrar e fazer versão por Kindle. Na próxima semana, na quarta-feira, às 17h30, nós vamos ter a live sobre Balma Byung-Chul Han, se é assim que se fala, e nós, ou seja, tem o professor Fernando de Cássia, né, que é um professor da área de Direito, é meu amigo aqui de Conquista. Nós já tivemos grupos de pesquisa juntos, quando eu morava aqui no tempo, e nós vamos fazer essa live, porque eu acho que esses dois autores são muito, muito importantes para pensar o tempo que nós estamos vivendo, inclusive esse tempo da pandemia. E na outra semana, nós vamos ter as recordações de Isaías Caminha, que é outro livro do projeto de Direito e Literatura, da UNEB Campus 8, do Colegiado de Direito, da UNEB do Campus 8, que é em Paulo Afonso. Então, aí nós vamos ter a recordação do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, com o comentário da lagoana conterrânea de como é que é? O autor de Vida Seca? Graciliano Ramos. A Letícia Teixeira, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço imensamente a você, Isabela, certo de que você, a Camila, a Letícia, o Guilherme, o Lucas, a própria Gislane, a Brenda, a França, nesses últimos tempos, são aqueles que estão mais firmemente, a Marília, né, que estão mais firmemente engajados aqui nesse projeto, e isso dá um novo ânimo em aceitar o desafio de comentar os livros, né?
Isso também foi muito, muito bom e estão vendo os frutos aí. É muito interessante ver isso, né? E é muito bonito também para mim, como um leitor, alguém que gosta de ler de graça, né? Nesse sentido, gratuitamente, que a literatura ainda é capaz de mobilizar pessoas que fizeram 19 anos aí recentemente, né? 18 anos não faz muito tempo, mas 19 no seu caso, né? Então, é muito bom ver isso, né? Então, isso também me anima como professor, como alguém que propõe um projeto desse no sertão de Paulo Afonso, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que viram. Esse é o projeto de Justiça, Ficção e Sociedade, encontro sobre direitos e literatura. E nós estamos agora na fase lives, na quarentena. Quem puder ficar em casa, continue em casa. Vamos torcendo aí uns pelos outros. Não vamos dar aso para chegar a um lockdown, né, que é um risco muito grande. Então, vamos tentar ficar em casa, tá bom? Abraço, Isabela. Abraço a todos vocês e até a Abraço a próxima. todos. Tchau. Tchau.